Graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Aleluia. Por favor. Que o Senhor Jesus possa crescer em nós. Que Ele possa aparecer cada vez mais. Muito obrigada, meu querido. Nós estamos finalizando uma sequência de palavras sobre cura. Cura do nosso interior, cura das nossas emoções, cura de tantas situações que têm nos prendido, nos impedido de prosseguir. E quando o Espírito Santo nos direcionou para essa sequência de palavras, é porque Ele sabia que no nosso coração nós ainda estamos guardando algumas coisas que são situações que têm nos impedido de prosseguir. São situações que têm nos impedido de caminhar. São situações que nos travam. E a primeira palavra, o presbítero Leonardo falou sobre Naamã, que ele era um homem cheio de autoridade, mas ele tinha uma doença e ele teve que obedecer para ser sarado, curado. Depois o presbítero Tiago falou sobre sermos filhos de Deus, para que tivéssemos essa imagem nossa, essa identidade nossa sarada. E nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Não aceite nada menos do que isso. Porque foi só isso que Jesus conquistou na cruz por você. O direito só isso. O direito de ser chamado filho do Altíssimo. E semana passada, André ministrou falando também sobre o nosso interior. Precisamos perdoar para deixar o nosso coração livre. Mas enfim, por que falar sobre cura? Por que falar sobre essas situações? Porque a maioria da brecha, a maioria do terreno que nós proporcionamos ao inimigo nas nossas vidas é através da amargura que nós guardamos em nosso coração, é através da ira que nós guardamos em nosso coração, é através do ressentimento que nós vamos acalentando no nosso coração, nós mantemos esse ressentimento ali e a gente até faz carinho nele, né? Ah, fica aqui, tá tão bom você aqui comigo. E a gente sente a dor, sente de novo, e mais uma vez, a gente vai ressentindo as dores. E tudo isso pela falta de perdão. Nós nos recusamos a perdoar. Abre aí a sua palavra em Efésios 4. Efésios 4, verso 26, diz assim a palavra: fiquem irados, mas não pequem. A sua versão deve dizer irai-vos e não pequeis, né? Então ele está dizendo, olha, você pode até ficar irado, você pode até sentir raiva, mas não peque. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira, nem dê lugar ao diabo. Então, quando ele está falando isso daqui, como é que a gente dá lugar para o diabo? Deixando o sol se pôr sobre a nossa ira. Então, a ira que você sentiu hoje, é preciso perdoar hoje. Não deixa o sol abaixar, escurecer,
guardar para amanhã, porque a hora que você deitar, a hora que você começar a pensar, essa ira que podia ser desse tamaninho, ela vai só tomando proporções. Porque a gente começa a pensar, mas fulano não podia, mas isso não podia, e aí a ira vai só tomando proporções cada vez maiores, não é assim? Casal, então, né? Desse jeito. Não vou. De jeito nenhum, ele vai ter que me pedir perdão. Ixi. Aí dorme cada um para um lado, e aí deita e fica assim, tá vendo? Não me pediu perdão, também não vou. Não vou nem encostar. Ninguém nunca aqui fez isso, né? Espero que não. Enfim. Quando nós permanecemos irados, nós estamos dizendo assim, diabo pode agir na minha vida. Fica à vontade. Isso é muito sério. Nós permitimos que ele tome espaço no nosso coração e nas nossas vidas. E é interessante que se nós olharmos as pessoas que mais se iram facilmente, normalmente, pouco tempo depois, ela se sente mal com a situação, ela se sente mal com o que ela falou, ela se sente mal com o que ela agiu e depois não vai lá para resolver o problema. A gente vê isso acontecer demais, né? Permanecer irado é abrigar no nosso coração sentimentos cruéis. E segundo o que nós acabamos de ler em Efésios 4, quando nós guardamos essa ira, essa raiva no nosso coração, nós estamos desobedecendo a palavra do Senhor. E aqui é que está o ponto-chave. Estamos em desobediência. Entende por que o inimigo tem total liberdade? Nós estamos deixando ele agir nas nossas vidas? Nós estamos desobedientes. E aí ele encontra lugar para fazer a festa. Mas como evitar essas situações? Como é que eu posso evitar e não deixar que o inimigo tome espaço na minha vida? Sendo rápido em perdoar. Paulo disse ali, olha, você pode ficar irado, mas não peque. A raiva, a ira, ela é um sentimento que faz parte do ser humano. Todos nós, uma hora ou outra, a outra também, a outra também, a outra também. Muitas vezes nós ficamos irados, sim. Porque é um sentimento do ser humano. Porém, a chave que nós precisamos perceber é, ficou irado? Vai lá e resolve. Ficou irado? Vai lá e pede perdão. Ficou irado? Vai lá e tenha diálogo para resolver a situação. Não guarde essa ira. Porque essa ira, ela vai virar o quê? Mágoa. Os ressentimentos, as dores, as feridas que nós vamos acalentando, vamos guardando. E aí, como é que a gente faz para perdoar? Não quero perdoar, não vou. Foi fulano que fez comigo. Foi aquele lá que fez algo e que por isso eu fiquei irada, a culpa é dele, eu não vou lá. Abra aí a sua palavra, já está aberta, né? Vamos ler o verso... Efésios 4, 32. 31. Já está aberta. Não fecha a Bíblia não, hein, pessoas? A gente vai andar muito por ela hoje, caminhar muito por ela. Efésios 4, 31 diz assim: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, nem indignação, nem ira, nem gritaria, nem blasfêmia, bem como nenhuma maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros. Por que eu tenho que perdoar ao outro? Como também Deus em Cristo te perdoou. É por isso que nós temos que ser rápidos em perdoar. Porque a palavra do Senhor também nos manda sermos bondosos e misericordiosos. Assim como nós alcançamos a misericórdia, nós precisamos exercer essa misericórdia. Assim como nós somos perdoados, nós também precisamos perdoar.
E talvez se você olhar para o seu coração agora, é bem provável que você vai encontrar raiva, ira guardada aí dentro. Mágoa guardada aí dentro. Um jeito fácil da gente identificar é quando a gente fala aquelas frases, né? Assim, uma delas é, olha, eu não quero nem falar nesse assunto. E a gente já vira a cara, não toca nesse assunto, né? É visível que o coração está cheio de raiva, de ira. Outra frase, é melhor nem lembrar que eu já passei, é melhor nem lembrar que o fulano fez isso. É o coração que está cheio de raiva. Não quero ver fulano nem pintado de ouro. O coração está cheio de ira. Se ele quiser, ele que vai vir, ele que vai ter que me pedir perdão, porque eu não vou lá. Mas Paulo disse aqui que eu tenho que ser bondosa e compassiva e exercer a misericórdia. Eu é que tenho que ir. Eu não tenho que esperar. Sabe, nós vamos acumulando no nosso coração a raiva guardada pelos nossos irmãos, pelas situações que os nossos irmãos fazem. Sabe aquela história assim de quando pisam no meu calo? Pisou no calo, né? A gente guarda. A gente guarda no nosso coração as coisas que os nossos pais fizeram para nós e nós não gostamos. Muitas vezes lá da infância, inclusive. Nós guardamos em nosso coração situações difíceis que nós vivemos no nosso trabalho e que gera raiva, gera ira. Gente, a ira, ela é totalmente natural. O problema é o que nós fazemos com ela. Normalmente, também o que nós ouvimos muito de uma pessoa que está com o coração com ira é a seguinte frase: não é justo. Olha, o que fizeram comigo não é justo. O que o irmão lá da igreja fez comigo não foi justo. O que os meus pais fizeram lá no meu trabalho, o pessoal me puxou o tapete, não foi justo. Essa frase, ela é uma frase que é muito falada por quem tem um coração cheio de ira, de amargura. E aí, sabe, meu querido, é justamente porque não é justo que nós temos que perdoar. Mesmo querendo fazer com que o outro pague alguma coisa, né? Nós somos mestres de fazer isso. Queremos que o outro pague pelo que ele fez com a gente. Ele vai ter que pagar de alguma forma. E aí, quando ele não paga de alguma forma, você quer ver o que a gente faz muito? A gente ignora a pessoa. Não vou mais conversar. Não vou nem olhar para fulano mais. Antes era super amigo, estava sempre perto, não vou mais. Isso revela um coração cheio de mágoa. Cheio de ressentimento. Isso revela que você deixou o sol se pôr sobre a ira. Isso revela que você deixou o inimigo tomar espaço na sua vida. E aí hoje você já não acha que seja mais justo. Abre lá em Salmo 37. Salmo 37, verso 1 diz assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Meu querido, não se irrite. Ele já está falando além, né? Ele não está falando nem que você pode se irar, ele está falando, olha, não se irrite por alguém, com alguém que fizer mal a você. O verso 8 diz assim: deixa a ira, abandona o furor, não se irrite, porque certamente isso acabará mal.
E o pior mal que você vai fazer, primeiro, é em você. E segundo, para a pessoa. Porque nós criamos várias situações quando nós deixamos o coração ficar cheio de raiva, cheio de ira. Sabe, aos olhos de Deus, quando nós deixamos o nosso coração ficar irado, magoado, ressentido com alguém que fez algo para nós, nós estamos exatamente na mesma situação daquela pessoa que fez algo para nos ferir. Muitas vezes vai ser justo mesmo, muitas vezes a pessoa fez algo para te ferir de verdade. E ela está errada com isso? Está, a pessoa está errada. Só que quando você dá espaço para a ira no seu coração, você se torna tão errado quanto essa pessoa. É isso que diz o verso 2. Pois em breve, do Salmo 37, pois em breve eles secarão como a erva e murcharão. Em breve, quem faz essa maldade é o Senhor que trata com ele. É o que ele está dizendo, é ele que vai resolver. Você não precisa se preocupar. E aí a gente vai deixando o coração ficar ressentido, 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 e nós nos tornamos exatamente igual à pessoa que agiu, ou às vezes a gente pensa que ela agiu de uma forma ruim conosco. Abre lá em 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira Pedro 3, 9. Diz assim: não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Sabe, se uma pessoa te fez mal, você pode irar? Pode ficar com raiva, é o que Paulo disse. Mas você não pode deixar o sol se pôr sobre a sua ira, é preciso liberar perdão. E aí quando eu falei que nós estávamos em desobediência, está aqui confirmando. Leia aí de novo. Risca esse versículo aí. Deixa ele marcado. Esse é o versículo para a gente decorar. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. A nossa tendência, se nós deixarmos, é sempre responder o mal com o mal. É a ofensa com outra ofensa. Fulano pisou no meu calo, eu também vou fazer com ele. Me tratou mal, eu também vou tratar mal. Sabe a tal da reciprocidade que a gente vê muito no Instagram, no Facebook? Tudo tem que ser recíproco. Né? O outro não conversa com você, então também ignora, não conversa com ele. Gente, a reciprocidade, ela não tem essa base bíblica. É isso que está dizendo a palavra? Se o outro fez com você, faça com ele também? Então a gente quer muito essa tal de reciprocidade. Mas aqui Pedro está dizendo, não devolvam com a mesma moeda. Nós somos chamados para amar os nossos inimigos. Isso não é reciprocidade. A reciprocidade, ela não tem base bíblica, vocês perceberam? São frases lindas, maravilhosas de se postar no Instagram. Mas a gente percebe que ela não tem base bíblica. Enquanto nós permanecermos com a ira no nosso coração, com a ofensa no nosso coração, com essa mágoa que você está guardando aí no seu coração, Deus não vai trabalhar na sua vida. Porque aí Deus começa a te limpar, começa a mover no seu coração, e aí de repente, a hora que Deus fala assim, vamos tirar essa mágoa daí, aí você fala, opa, isso aqui não, Deus, não, deixa quietinho aqui, isso aqui eu não vou perdoar.
Isso é demais. Isso eu não vou liberar. De jeito nenhum. Só se o irmão, nós queremos colocar condições, né? Só se fulano vier até mim, só se o outro vier resolver, só se ele pedir perdão. Mas será se você foi mesmo injustiçado? Muitas vezes não. Na maioria das vezes, as pessoas estão emitindo opiniões. Na maioria das vezes, as pessoas estão sendo elas. E nós é que estamos achando que estamos sendo injustiçados. Com isso, nós vamos só guardando. E essas situações vão gerando cada vez mais insegurança. Ficamos magoados com alguém? Aí nós não queremos mais participar do grupo de louvor, porque lá no grupo de louvor a pessoa fala com a gente, chama a atenção. Aí eu não vou mais para o ministério de louvor. Aí eu também já não quero ir para o outro ministério, porque lá tem o outro irmão, mas aquele irmão também não vai ser legal, ele vai falar comigo, e aí não vai dar certo, o meu santo não bate com o santo do irmão. Já ouvi isso dentro da igreja. O meu santo é o santo de Israel. Se o seu santo não for o santo de Israel, tem alguma coisa errada. Como é que o nosso santo não pode bater se nós temos o Espírito Santo habitando em nós? Sabe, meu querido, enquanto você estiver esperando que aquele que te feriu pague o preço, para depois você perdoar, você vai continuar parado. Você vai continuar com a sua vida travada. Você vai continuar sem conseguir prosseguir com seus dons, com seus chamados, com seu ministério. Você vai continuar sem prosseguir diante do Senhor. Porque toda vez que surgir uma situação semelhante, você vai lembrar daquela situação, o seu coração já está ferido, e aí o coração ferido você diz assim, opa, não vou mais. Não vou entrar nessa situação porque vai se repetir. Você conhece alguém que já fez isso? Você já fez isso? Eu já fiz muito isso. E tem mais uma situação que é mais difícil ainda. Pessoas feridas tendem a ferir pessoas que estão do lado dela. Que não tem nada a ver com a história. Ó, quem nos feriu foi o irmão lá da outra igreja. O seu antigo pastor, o irmão da outra igreja que você frequentava. Quando chega aqui e está guardando mágoa, a tendência é ferir os irmãos aqui, porque nós achamos que o irmão vai fazer a mesma coisa com a gente. A gente já vai ferir ele logo, porque aí a gente evita outra ferida. Já vi isso acontecer demais também. Pessoas feridas ferem aqueles que estão em volta que não tem nada a ver com a história. E não foi fácil ministrar, escrever essa palavra, para começar. Porque eu estava escrevendo, até falei isso para uma pessoa. Eu comecei a escrever e aí veio, né? Deus vai falando. Então, Mônica, pois é. Sabe aquilo ali, ó, tá aí guardado ainda, você não perdoou. Deus, como eu não perdoei. Não, você não perdoou. E aí eu continuava escrevendo, e aí eu lembrava de outra situação, aí eu tinha que parar, tinha que chorar, deixava para outro dia. Aí eu fui terminar de escrever mesmo, tudo foi sexta-feira, porque eu não conseguia escrever. Tinha que parar, chorar, pedir perdão, restaurar o meu coração, deixar o Senhor trazer o bálsamo dele da cura. E é esse o meu convite para você nessa noite. Sabe essas situações que você não perdoou? E que eu tenho certeza que você deve ter se lembrado de algumas já? É preciso perdoar. Sabe por que é preciso perdoar, meu querido? Que eu vou te dar, acredito que você já saiba, mas eu vou te dar essa notícia de novo. Quando você não perdoa alguém, sabe quem é que fica preso? Você mesmo. A outra pessoa segue a vida dela normalmente, ela segue o chamado, ela segue o ministério, ixi, ela está de boa. E aí você está aqui lembrando das situações que te feriram no passado.
Você está aí sempre se lembrando. E aí você que não consegue prosseguir. Efésios 6:12 diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo nas regiões celestes. A nossa luta não é contra os nossos irmãos. É por isso que se um irmão nos fere, nós temos que perdoar. Porque nós não estamos aqui para guerrear com os nossos irmãos. Nós não estamos aqui para pelejar com ele, para brigar, para tomar posições com os nossos irmãos. A nossa luta é com o inimigo. É com ele que nós guerreamos. E aí quando nós olhamos toda essa situação, sabe por que nós não queremos perdoar? Eu até cheguei a comentar sobre isso no final da palavra domingo passado. Por causa do nosso orgulho. Tinha até um vídeo bonitinho hoje no Instagram, uma barriga desse tamanho, assim, ó, quando eu engulo o meu orgulho, ele alisando a barriga grandona. O nosso orgulho não nos permite perdoar. Foi ele que me magoou? Por que eu tenho que perdoar? Não, ele vai sentir na pele essa dor que eu estou sentindo. Foi ele que falou mal de mim, também não converso mais com ele. Foi ele que falou mal de mim, agora também eu vou falar mal dele para todo mundo. Vou espalhar para todo mundo o que eu sei. Aí a gente ainda se vinga, né? Quantas vezes você já se vingou esses dias? De alguém que fez algo com você? Sabe, meu querido, estamos no ano da frutificação. Já estamos entrando em setembro. E o Senhor tem tratado os nossos corações para que nós possamos produzir frutos saudáveis. Você já foi numa goiabeira, que aí a gente vai pegar a goiaba e estão todas bichadas? Você já passou por isso? Já foi no pé e quando você pega e você abre, ela está bichada? Então, essa goiaba bichada sou eu e você com o coração cheio de feridas. Ao invés de sermos frutos saudáveis, ao invés de sermos frutos saborosos que vão levar a palavra, que vão levar o bom perfume de Cristo, as pessoas olham para nós quando abrem e estamos bichados. Não dá para digerir, não dá para ficar perto. É por isso que o Senhor tem tratado tanto o nosso coração. O Senhor deseja frutos saudáveis. E aí, bicho de goiaba, goiaba né? A gente come a goiaba com bicho e tudo, brincadeira. Come não, gente, eca. A gente tira o bicho e come a goiaba. Não, tá bom, pega outra goiaba, não tem problema não. Mas sabe, nessa noite, meu convite para você é que você tome uma decisão para mudar a sua história. Vou dizer de novo. Só um que percebeu. Meu convite para você é tomar uma decisão para mudar a sua história. E eu vou te falar 4 pontos. Agora que eu vou começar a pregar, como diz a pastora Lauriane. 4 pontos para você ficar livre da ira. Fácil. É muito fácil? Não. Quem falou que vai ser fácil? É fácil engolir o nosso orgulho? Não. Lógico que não. É fácil deixar essa ira de lado e perdoar? Não. Lógico que não. Mas você sabe o que não é fácil? Paulo disse assim: já não sou eu mais quem vivo, mas eu vivo em mim. Não foi isso que Paulo disse, não? Se não sou mais eu quem vive, e é Cristo que vive em mim, significa que eu estou morto. Morto sente dor? Você já viu alguém lá num velório, você belisca ele sente dor? Não?
Você já fez alguma coisa para um morto e ele ficou magoado com você? Não. Morto não sente dor. Morto não fica magoado. Morto não fica ressentido. Morto não fica irado. Entendeu por que nós ainda estamos muito vivos? Então a gente diz, olha, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, quando na verdade somos nós que vivemos sim. E nós não queremos deixar Cristo tomar o lugar de Senhor nas nossas vidas. Nós queremos continuar sentindo dor. E quantas vezes nós falamos, não, deixa essa dor aqui, está tão bom essa dor aqui. A gente até acalenta ela. A gente não quer deixar passar remédio nessa dor. Já viu ferida? Quando a gente cria aquela casquinha, a gente vai e começa a cutucar aquela dorzinha boa. Aí a gente vai, arranca a casquinha, dá aquela dorzinha boa, né? Vem outra casquinha. A gente vai lá, começa a coçar. Aquela feridinha boa. A gente faz isso. Tem uma aqui, ó, que eu estou tentando não fazer isso com ela. Somos nós. Guardando a ira, o rancor, a mágoa dentro do nosso coração. Estamos coçando feridas, ao invés de deixar o Senhor Jesus trazer o bálsamo dele e curar as nossas vidas. Ao invés de deixarmos o Senhor Jesus restaurar, nós ficamos coçando as feridas, tirando as casquinhas, para que elas continuem bem vivas. E o primeiro ponto que eu quero te dizer, para que você possa ter vitória sobre a ira, ter vitória nessa área de perdoar, é a decisão de perdoar. Quando você decidir perdoar, o sentimento, a dor, o que aconteceu com você no passado, ele não vai sumir de uma hora para outra. Ele vai permanecer com você ainda por um tempo. Só que o perdão, ele é uma escolha que nós fazemos. O perdão, ele não é sentimento. O perdão, ele é decisão. Eu decido perdoar. Foi uma ordem do Senhor Jesus. Precisamos obedecer. Pode até levar tempo, mas esse sentimento que há, ele vai sumir. Mas é preciso decidir perdoar. E quando aquele sentimento de dor vier novamente, você diz, eu não quero mais, porque eu já perdoei. Chega, já foi. Eu não vou mais ficar sentindo a mesma dor várias vezes. Eu não vou mais ter pena de mim mesmo. Porque a gente faz muito isso, né? Ah, tadinho de mim, aconteceu isso e agora eu não consigo prosseguir. Ah, coitadinho de mim. A gente vai ficando magoado e a gente sente dó de nós mesmos. Na medida que você permitir, que você decidir, o Espírito Santo vai limpando o seu coração de toda a dor. Mas é preciso decidir permanecer firme nessa decisão. O segundo passo é orar. Orar pelas pessoas que te feriram. Ah, não, né? Aí já é demais. Me magoa, me fere, fala mal de mim, apronta um monte de situação para me derrubar e eu ainda tenho que orar por essa pessoa? Sim. Orar por ela. Exatamente, orar por ela. Porque quando você ora por ela, e não é aquela oração assim, Deus, manda um raio na cabeça do meu irmão. Não é essa. Deus, o Senhor viu o que ela fez comigo? Derruba, Jesus. Tira ela do emprego. Jesus, o Senhor viu o que aconteceu? Não é isso, gente. É orar para que o Senhor Jesus esteja presente na vida dela. É orar realmente abençoando a vida dela, que é o terceiro passo, abençoar. Abençoar aqui é falar bem, é desejar coisas boas para ela. Recuse-se a falar mal de quem te feriu. Porque quando você fala mal de quem te feriu, você está na mesma situação que ela. Então, se você está achando ruim o que ela fez, você está fazendo a mesma coisa. Como é que nós vamos achar ruim? Como é que nós queremos ficar irados? Ore por ela.
E o quarto passo, eu já falei dele no primeiro, espera. Quando você decide, quando você ora, quando você abençoa a vida dessa pessoa, Deus vai mudar o seu coração. Espera. Espera no Senhor. Ele vai tirar a dor. Ele vai limpar. Ele vai transformar. Abre Gálatas 6. Gálatas 6, verso 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Espera, deixa Deus trabalhar no seu coração. Vou ler de novo para você. Não se canse de fazer o bem, ainda que seja para quem te feriu, ainda que seja para quem te fez mal. Não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher, mas apenas se você não se cansar. Porque se você desanimar e não esperar mais, você não vai colher. A gente sempre fala que a gente colhe o que a gente planta, né? Tá aqui, ó. Se você desanimar, você não vai colher. Não podemos nos desanimar. Não podemos deixar de liberar perdão. Não podemos deixar de abrir o nosso coração para que o Senhor mude e transforme e tire toda a dor. Não foi fácil chegar até aqui. Quando eu li esse texto, eu falei, ai Deus, agora é demais. Eu ainda por cima não posso nem desanimar nem um pouquinho. Não, permaneça firme, porque eu estou trabalhando. Não são essas situações, não é o nosso irmão, não são eles que causam os problemas em nós, meus queridos. É a forma como nós reagimos. É a forma como nós lidamos com essa ira. É o que traz problemas. É o que nos impede de prosseguir. Situações difíceis virão para todos nós. A forma como você reage diante dessa situação difícil é que pode te garantir a sua vitória ou a sua derrota. Se você permanecer firme, você será vitorioso. Se você deixar o seu coração se encher de mágoa, ressentimento, ira, não tem como não desanimar. A gente vai cansando. É por isso que o Senhor Jesus fala que a gente deve deixar tudo com Ele. Entregar todo esse cansaço para Ele. Eu quero te convidar, abre mais uma vez aí, Colossenses 13. Esse é o nosso último texto. Colossenses 3. Não tem 13, né? Colossenses 3. Quando o presbítero Tiago falou sobre sermos filhos de Deus, ele falou de termos uma nova identidade no Senhor. Ele falou de sermos nova criatura, que as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Nós somos o novo de Deus. E aqui em Colossenses 3, 12 diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Eu quero destacar a palavra revistam-se no verso 12. Assim, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão. Revestir significa colocar uma nova veste, uma outra roupa. Então é essa roupa que agora você deve vestir.
uma roupa de bondade, uma roupa de humildade, uma roupa de paciência, uma roupa de mansidão. Para de usar roupas que não te servem mais. Para de usar as vestes antigas. As vestes do velho homem, elas não te servem mais. Essas vestes são do passado, é da velha Mônica. É do seu velho eu. É hora de ter vestes novas. E aí o Espírito Santo está me dizendo aqui que tem gente pensando assim. Mas se eu fizer isso, eu vou ser muito trouxa. O povo vai olhar para mim, eu vou ser... O povo vai rir demais de mim. Porque me ferem, me magoam e eu vou orar por essa pessoa. Fala mal de mim, eu vou abençoar essa pessoa. Eu vou ser bom para com ela. Eu vou lá pedir perdão se foi ela que me magoou. Não, vou fazer isso não, eu não sou trouxa. Meu querido, nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Nós passamos por alguns textos para te mostrar o que a palavra de Deus está te dizendo. Você pode até ser ferido, mas é preciso liberar perdão. Isso não é ser trouxa. Isso não é ser bobo. Isso é ser obediente ao Senhor Jesus. Em Mateus 6,15, o Senhor diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Nós queremos que Deus nos perdoe, mas nós não queremos perdoar o nosso irmão. Sabe, se você acha que você vai ser trouxa, é porque você acha que Jesus foi tudo isso, então? Então, quando Jesus carregou a cruz no seu lugar, no meu lugar, ele estava sendo trouxa? Ele estava sendo bobo? Porque foi isso que ele fez. Ele se humilhou. Ele tomou sobre ele todos os nossos pecados. Ele não precisava ter passado por isso. Mas ele, Deus Santo, ele tomou o nosso lugar. Ele se fez homem para nos mostrar o que é perdão. É por causa dele que nós temos perdão. Se ele me perdoa das minhas falhas, quem sou eu para não perdoar o meu irmão? Se Deus te perdoa das suas falhas, quem você acha que você é para não perdoar quem te feriu? Até quando você vai ficar sentado nesse pedestal de arrogância? Eu não vou perdoar. Que arrogância é essa? Que orgulho é esse? Até quando nós vamos achar que nós somos bons dessa forma? Que somos melhores que os outros? Por que nós queremos ir para Jesus, queremos ser curados, restaurados, perdoados, e não queremos transmitir isso, essa mesma graça aos nossos irmãos? Nós queremos a graça porque ela é um favor imerecido, nós não merecemos. Nós não merecemos o perdão de Deus, mas Ele nos concede. Não pelo que nós fazemos, mas simplesmente pelo imenso amor dEle. E não queremos retribuir esse amor, expressando esse amor ao nosso irmão. Pelo contrário, nós desejamos o mal. Quantas vezes nós desejamos o mal aos nossos colegas de trabalho, desejamos o mal aos nossos irmãos da igreja, desejamos que os irmãos errem, que o irmão não consiga, que o irmão não prospere, que o irmão não consiga pregar, que ele não consiga cantar, que ele não consiga tocar, porque ele está no lugar que eu queria, eu não consigo chegar lá porque eu estou preso. A gente fica preso e a gente não quer que o outro vá, que o outro cresça também. Até quando vamos ficar sentados nesse pedestal de arrogância, achando que somos alguma coisa? Foi isso que o Espírito Santo disse para mim. Eu só estou transmitindo essa palavra para vocês. E é por isso que eu te falei do convite. É decidir. É decidir fazer diferente. E aí você fala, não vou conseguir. A minha dor é muito grande. O que fizeram comigo é muito grande.
Meu querido, Deus jamais vai te pedir algo que Ele não te capacite a fazer. Deus jamais vai requerer que você dê um passo se Ele não estiver com você nesse passo, junto, caminhando, te fortalecendo, te dando a direção. No início, é claro que você não vai se sentir confortável tendo essas atitudes. Afinal de contas, a pessoa falou mal de você, você vai tratá-la super bem, vai falar bem dela? É claro que no início a gente vai se sentir, eu estou sendo muito bobo. Mas é esse bobo que o Senhor quer que você seja. Obediente à palavra. De coração sarado, limpo, livre de todo o peso do passado, de todas as amarras. Para de desperdiçar a sua vida com as roupas que não te cabem mais. Revista-se do novo homem. Revista-se de bondade. Sabe por que as pessoas olham para nós e não veem o Senhor Jesus em nós? Nós estamos com as vestes antigas. Nós não temos vestes novas. Não dá. As pessoas não verão Jesus em nós. Nós continuamos muito vivos. Eu queria que você gravasse de tudo que você ouviu. Grave, morto não sente dor. Quando te ferirem novamente, você vai se lembrar. Eu estou muito vivo ainda, eu preciso correr para os pés de Jesus porque eu preciso morrer. Para que o Senhor Jesus viva em mim. Morto não pode sentir mais dor. Morto não sente medo. Se estamos temendo é porque não estamos dependendo do Senhor Jesus. Enfrente esses medos. Enfrente essa ira que está guardada aí, deixa ela nos pés do Senhor Jesus. Deixa o Senhor te libertar de todo esse peso que você carrega. Deixa o Senhor te libertar do passado. Nós não conseguiremos produzir frutos saudáveis na nossa vida e reproduzir frutos saudáveis se nós continuarmos caminhando com o coração cheio de mágoa. E aí, bora tomar o primeiro passo, que é decidir perdoar? Para que possamos produzir frutos saudáveis. Foi até light. Eu achei que ia ser bem dura a palavra, não foi não. Tem gente rindo, então tá ótimo. Achei que ia ser só lapada hoje.